principalmente quando você não concorda com o gabarito que a banca soltou, tá bom? Agora tem umas inovações aí, depois eu vou contar para vocês que eu trouxe aqui um pedacinho do edital da PRF, e aí tem uma coisa um pouquinho diferente lá que eu ainda não tinha visto, acho que deve ser coisa nova aí por aí, vou trazer para vocês pra gente discutir um pouquinho. Mas o que pode acontecer, né? Primeira coisa, quando a gente vai fazer, interpor um recurso, o que você precisa? Você precisa do seu caderno de provas, precisa do gabarito preliminar que foi colocado pela banca ali, e aí você vai conferindo essas respostas e vai vendo, então, se você concorda com todas aquelas respostas que foram colocadas para a banca. Se você não concordar com uma ou com algumas, você precisa interpor recurso. Para isso, você tem que ficar de olho no que está falando lá no edital do seu concurso, porque lá que vai ter as regras para você fazer essa interposição de recurso. Qual vai ser o período, vai estar lá no calendário, né? Quando que a banca vai divulgar o gabarito, quais são os dias que você tem para interpor esse recurso, qual é a forma de interposição, normalmente através do site da própria organizadora, né? Mas pode ser diferente, pode ser através de e-mail, né? De um protocolo específico. Você precisa verificar isso, tá certo? Outra coisa, o recurso, gente, ele tem que ser uma coisa clara e concisa, tá? Já pede logo o que você quer. Se você quer que a banca anule a questão, se você quer que ela troque o gabarito, e isso precisa ser embasado. Não adianta só falar assim, a resposta da questão 3 deveria ser a letra B e pronto, tá? Porque eu acho que deveria. Não, você precisa embasar aquilo ali. Então você vai ter que ir na literatura procurar ali argumentos que possam, então, dar robustez para o seu pedido. E aí, normalmente, os cursinhos, os grandes cursinhos, eles ajudam muito nessa fase, né? Eles costumam falar e comentar aos professores quais são as questões em que cabe recurso. E aí, é claro, você vai verificar se essas questões, né? Se o gabarito for alterado, se isso te facilita a vida, né? Se isso é uma coisa boa para você ou se vai te prejudicar. E é claro que você só vai entrar com recurso para aquelas questões que forem boas para você, né? Você não vai entrar com recurso contra uma questão que você acertou, tá bom? E aí você entra, então, já com essa bagagem aí que o cursinho te dá. É importante também que você faça num tom respeitoso, tá? Porque senão o seu recurso vai ser indeferido sem nem ser analisado o mérito. E não pode ter identificação pessoal. Então, acontece da mesma forma que você faz a redação, tá? Você não pode se identificar fora do local específico lá, você não pode se identificar, porque vai que o examinador lá, quem está avaliando o recurso, é seu colega, seu amigo, seu conhecido, tá bom? Então, não pode, tem que ser em um tom impessoal, tá? E aí, então, a gente tem 3 possibilidades. O que pode acontecer quando a banca recebe esse recurso, né? A primeira coisa que a banca pode fazer é negar o recurso, né? Ela não acata aquele pedido e aí o gabarito, então, é mantido e cada um continua com a pontuação que tinha, né? A segunda possibilidade é a banca acatar aquele recurso e anular a questão. Quando a banca anula uma questão, todo mundo ganha pontos naquela questão, mesmo quem não entrou com recurso, tá? Quando você entra com recurso e a banca acata esse recurso e anula uma questão, todo mundo que fez aquele concurso ganha um ponto. O que pode acontecer é se antes você tinha acertado a questão, isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Você não vai ganhar mais um ponto, porque você já estava contando um ponto daquela questão. Então, na verdade, não vai mexer na sua nota. Agora, se você tinha errado a questão, aí sim você vai ganhar um ponto, tá certo? Uma outra possibilidade que acontece é a banca acatar e alterar o gabarito, ou seja, ela não anulou a questão, ela só mudou o gabarito. Nesse caso, o que acontece? Todo mundo que deu a resposta, agora a resposta nova, então vamos supor, a banca divulgou o gabarito e era a resposta B. Agora ela foi lá e trocou e falou que o gabarito é a resposta A, é a alternativa A. Todo mundo que marcou a letra A vai ganhar ponto. Os outros todos, que marcaram B, C, D ou E, não ganham ponto, tá? Então, inclusive aqueles que tinham marcado B e que tinham ganhado um ponto, eles perdem esse ponto, tá certo? E aí sempre a decisão da banca alcança todo mundo que participou daquele concurso. Uma outra coisa que pode acontecer, às vezes, tem umas pessoas que fazem provas adaptadas. Por exemplo, tem pessoas que têm uma dificuldade de visão muito grande e aí precisa de uma prova com uma letra aumentada, né? E aí vamos supor que teve algum problema na hora de adaptar essa prova, né? A banca errou ali na hora alguma digitação, alguma coisa, e aí precisou anular uma questão ou corrigir um gabarito da prova adaptada. Se for isso que aconteceu, gente, só quem fez aquela prova adaptada é que vai ter essa alteração de gabarito. Isso não se aplica aos outros que fizeram a prova normal, não, tá bom? Vamos continuar então aqui. Bom, então como que a gente faz para interpor esse recurso, né? Quais são as fases para isso? É o que eu falei. Primeiro, você vai se atentar àquilo que está lá no edital, o prazo e a forma que você vai interpor esse recurso, né? Normalmente é direto no site da organizadora, tá? O recurso precisa ser claro, específico e sucinto. Então não fica enchendo linguiça, não fica dando volta. Fala logo o que você quer e justifica o seu pedido, tá bom? Justifica isso, e é justificar com base em literatura, tá? Coloca argumentos ali da literatura, não é a sua opinião própria. E não se apresente, porque o recurso, ele é impessoal, tá certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para a gente discutir rapidinho. Ó,
O que estava lá no edital da PRF, tá? Peguei o da PRF porque foi o último aí que saiu. E ele fala assim, ó, os gabaritos oficiais preliminares da prova serão divulgados na internet, no endereço eletrônico parará, no cronograma constante do anexo 1, que foi no dia 11 de maio. O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova disporá do período estabelecido no cronograma, foram os dias 12 e 13. Então não adianta interpor recurso depois daquele prazo, a banca não vai nem apreciar o seu recurso, tá? Por isso que é importante que você fique atento ali ao cronograma divulgado no edital do seu concurso. Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva, o candidato deverá utilizar o sistema eletrônico de interposição de recursos. Ele colocou o site aqui onde você vai apresentar o seu recurso. O candidato, ele pode ainda, no período de que trata o subitem, apresentar razões para manutenção do gabarito. Então, olha só, nesse caso aqui, você pode tanto entrar com recurso quando você acha que a banca deve anular ou alterar o gabarito de uma questão, como quando você acha que a banca deve manter aquele gabarito. Então, se você vê ali que nas discussões ali de cursinhos, de fóruns, de grupos, o pessoal está falando muito de pedir anulação, de pedir troca de gabarito de uma questão que você acertou, você pode entrar lá e pedir à banca para manter aquele gabarito. E aí, é claro, também, né, trazendo justificativas, trazendo argumentos ali para poder robustecer ali a sua afirmativa, tá certo? E isso vai ajudar, então, a banca a manter o gabarito. Então, isso é importante também. Se você vê que o pessoal está querendo anular questões ali que você acertou, ou trocar o gabarito de questões que você acertou, entra lá e peça, então, para que a banca mantenha aquele gabarito que foi anteriormente divulgado, tá bom? Todos os recursos serão analisados e as justificativas das alterações e anulações serão divulgadas no endereço eletrônico, tá? Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. O candidato precisa ser claro, consistente e objetivo no seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo vai ser preliminarmente indeferido. O recurso não pode conter em outro local, olha o que eu falei para vocês, que não apropriado qualquer palavra ou marca que identifique o seu autor, sob pena de ser preliminarmente indeferido. Se do exame de recursos resultar a anulação do item integrante da prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Então, viu? A decisão da banca ali sobre o que acontece com aquele gabarito vai afetar todo mundo que fez aquela prova. Se houver alteração por força de impugnação de gabarito preliminar de item integrante de prova, essa alteração também vale para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Ao negócio da prova adaptada, ó, se houver alteração de gabarito oficial preliminar ou item integrante de uma prova adaptada, em razão de erro material na adaptação da prova, essa alteração vale somente para os candidatos que realizaram a referida prova adaptada, independentemente de terem ou não recorrido, tá? Não será aceito recurso por via postal, fax, requerimento administrativo, correio eletrônico ou ainda fora do prazo. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso ou recurso contra o gabarito oficial definitivo. Ou seja, a banca foi lá, divulgou o gabarito preliminar, abriu o prazo para recurso, você entrou com recurso, o recurso foi indeferido, a banca resolveu manter o gabarito, acabou, tá? Não tem mais o que fazer. Não existe recurso do recurso, tá? E recursos cujo teor desrespeite à banca serão preliminarmente indeferidos, tá certo?